Olá, galera, tudo bem? Professor Marco. Nós vamos então iniciar o nosso PET 5, corrigir as questões do sétimo ano, referente então à primeira semana das páginas 19, 20 e 21. Nessas atividades, nós vamos trabalhar com problemas que envolvem porcentagem, ok? Então, antes aqui nós temos o seguinte, ó, uma interpretação aqui, né? A porcentagem representa uma razão cujo denominador é igual a 100 e indica uma comparação de uma parte com um todo. O símbolo porcentagem é usado para designar a porcentagem. Um valor em porcentagem pode ainda ser expresso na forma de fração centesimal, denominador igual a 100, ou como um número decimal, número com vírgula. Para calcular a porcentagem de um determinado valor, multiplicamos a fração que ele representa, a porcentagem, por esse valor. Então, aqui nós temos o seguinte, que é x%. X%, que é a porcentagem, o símbolo dela está aqui. Na forma de fração, nós vamos pegar o x com o denominador 100. O símbolo da porcentagem sai. Tá? Qual que é o 10%? Olha lá, na fração, 10 sobre 100, 10 centésimos. Fração centesimal. 57%, 57 sobre 100. Fração centesimal também. O símbolo sai e entra o denominador 100. Tudo bem? Então, na primeira questão aqui é o seguinte, ó, o quadro abaixo mostra os preços antes do início das aulas de alguns materiais escolares e os reajustes que sofreram depois que as aulas começaram. Material escolar, aí nós temos o caderno, o preço dele era R$ 6,80, teve um reajuste de menos 15% do valor. A borracha custava R$ 2,80, teve um reajuste de mais de 25% do valor. A caixinha de lápis aqui custava R$ 7,20, teve uma redução, né, um reajuste de menos 10% do valor. Após o reajuste, esses materiais escolares em ordem crescente do preço são. Então, agora nós temos que saber para quanto foi esse valor, né, após esse reajuste. Então, olha só, primeira coisa, o caderno, ele teve um reajuste de 15% de R$ 6,80. Como que nós vamos saber quanto que essa porcentagem é a porcentagem desse valor? 15% de 6,80. Tem várias formas de calcular isso. Mas olha só a maneira com que eu vou fazer. 15% é 15 sobre 100, de 6,80. Esse dia aqui nós podemos transformar em multiplicação. Eu posso multiplicar o 15 vezes 6,80 e manter o denominador 100. Foi isso que eu fiz. Tá? 15 vezes 180, 6,80, 102 inteiros. 102 inteiros sobre 100, mantive o 100. Multipliquei em cima, mantive o 100. Aí eu vou dividir o 102 por 100. Dividindo 102 por 100, 102 centésimos, é 2 k decimais, dá 1,02. Então, houve um reajuste de 15% de 6,80. Quanto que é 15% de 6,80? R$ 1,02. Só que é o seguinte, o reajuste foi aumento ou foi uma redução? Foi uma redução, foi um desconto aqui. Ó. Então, agora nós temos que entender o seguinte, o caderno que custava 6,80, agora tem que subtrair desse valor R$ 1,02. Então, o caderno passou a custar R$ 5,78. Já a borracha, quanto que é 25% de 2,80? Mesmo procedimento, 25 sobre 100, de 2,80, o 25 multipliquei por 2,80, deu 70 sobre 100, mantive o denominador. 70 sobre 100, 70%, 0,7, 0,70, né? 70 centavos. Então, o material custava 2,80, sofreu um reajuste de mais 25%. Então, vou agora somar o preço da borracha 2,80 mais 70 centavos, que a borracha passou a custar, então, R$ 3,50. A caixinha de lápis, 10% de R$ 7,20. 10% na fração de R$ 7,20. Vou efetuar a multiplicação de 10 vezes 7,20, que dá 72, e mantenho o 100. Não multiplico o 100, mantenho ele. Agora, eu vou pegar o 72 e vou dividir por 100. 72 centésimos é 0,72. Então, houve um reajuste de menos 10%. Então, reduziu 72 centavos, né, do valor da caixinha, que é de R$ 7,20. Então, para quanto a caixinha foi? Se ela custava R$ 7,20, subtraindo 72 centavos, a caixinha passou a custar 68 centavos. Como ele quer o reajuste desses materiais em ordem crescente, é do menor valor para o maior. Então, nós temos aqui a letra A.
menor valor da borracha, que é R$ 3,50, após ela o caderno, que é R$ 5,78, e após a caixinha de lápis, que foi para R$ 6,48. Na questão número 2, Joaquim pediu a quantia de R$ 1.000 emprestado para Maria. Ela resolveu emprestar contanto que ele devolvesse ao final de 10 dias e com um acréscimo de 40%. Esse é o combinado, sobre o valor emprestado. Ela propôs ainda que, caso ele devolvesse o dinheiro antes do prazo definido, ela reduziria 2% do valor devido por ele a cada dia adiantado. Porém, se devolvesse o dinheiro após o prazo, acrescentaria 3% do valor devido por ele a cada dia de atraso. Então, vamos lá. Letra A. Quanto Joaquim devolverá a Maria caso ele salde a dívida em 10 dias, conforme combinado inicialmente? Está aqui, que olha. O combinado inicialmente é que com 10 dias, né, ele tem que pagar 40% do que ele pegou emprestado. Ele pegou emprestado R$ 1.000. Quanto que é 40% de R$ 1.000? 40 centésimos, 40 sobre 100 de 1.000. Posso multiplicar 40 vezes 1.000, que dá 40.000, sobre 100, mantenho o 100. Posso cortar os dois últimos zeros do 40.000 com os dois últimos zeros do 100, ou efetuar a divisão de 40.000 por 100, que dá 400. Então, quer dizer, 40% de 1.000 é 400. Então, se ela vai devolver, né, com um aumento de 40%, um acréscimo, aumenta R$ 400. Então, ela vai receber de volta, o Joaquim vai ter que devolver para ela R$ 1.000, mais os R$ 400, então ele vai devolver para ela R$ 1.400. Na letra B, qual será o valor da dívida caso ela salde em 3 dias? E agora o seguinte, que olha, em 13 dias, em 3 dias significa que ela passou os 10 dias, quer dizer, pagou o acréscimo, então ela pagou por ele pelos 10 dias R$ 1.400 e ainda mais 3 dias, sendo que ela falou no exercício que é 3, que vai ser cobrado 3% ao dia, caso passe pelos 10, né? Então, agora nós temos que saber quanto que é 3% de 1.400. Os 3% é o valor do acréscimo, pois é depois de 10 dias. Então, 1.400 é o novo valor dela, a nova dívida dela. 3 sobre 100 de 1.400. Vou multiplicar 3 por 1.400, dá 4.200 e mantenho o 100 como denominador. Dividindo 4.200 por 100, ou cortando os dois últimos zeros aqui, nós vamos ter 42. Quer dizer, 3% de 1.400 é 42, só que 3% por dia. Então, é 42 no primeiro dia, 42 no segundo dia, 42 no terceiro dia. Então, eu posso até armar isso aqui, que olha. Então, após os 13 dias, o que vai acontecer? Passados os 10 dias, R$ 1.400, mais 3 dias, cada dia de R$ 42. Aí, nós vamos multiplicar primeiro, mantenho R$ 1.400, e vou multiplicar 3 vezes 42, que dá R$ 126. Somando aqui, né, nós vamos ter, então, R$ 1.526, que é o valor que ele vai pagar ela no prazo de 13 dias. E se, na letra C, que o Joaquim saldou a dívida em 4 dias, qual foi o valor pago? E agora, hein? Quando ele paga antecipado, o que ela vai fazer? Ela vai reduzir 2% do valor da dívida, né? Se ele deve 1.400, ela vai reduzir 2% desse valor. Então, quanto que é 2% de 1.400? Olha lá, 2 centésimos de 1.400, 2 vezes 1.400, 2.800 sobre 100. Posso cortar os dois zeros do 2.800 com os zeros do 100, dá 28. Quer dizer, serão descontados R$ 28 por dia, que é o 2% de 1.400. Só que se ela pagou com 4 dias, ela antecipou o que foi combinado em 6 dias. Por quê? O combinado era pagar em 10 dias. Ela pagou com 4 dias, então ela já pagou 6 dias antecipado e vai descontar R$ 28 por cada dia adiantado. Então, agora, quanto que ele vai ter que pagar, né? Olha lá, R$ 1.400, que era a dívida inicial dele, menos 6 dias, porque são 6 dias adiantado que ele está pagando, de R$ 28 cada dia. 6 vezes 28, a multiplicação deve ser feita primeiro, dá R$ 168. Nós vamos subtrair aqui, então, 1.400 menos 168, que vai dar R$ 1.232. Então, ele pagando com 6 dias adiantado, né? Tudo bem?
Na questão número 3, o salário bruto de Ana Clara, que era de R$ 3.000 por mês, sofreu um acréscimo de 10%. Sabendo que seu empregador desconta 11% do seu salário sobre referente ao INSS, responda as questões a seguir. Letra A. Qual o salário bruto de Ana Clara após o reajuste? Olha só, né? 10% de 3.000 é o que ela sofreu um acréscimo, né? Então, quanto que é 10% de 3.000? 10% de 3.000, 10 sobre 100, multiplicando 10 vezes 3.000, 30.000 sobre 100. Posso cortar os dois últimos zeros do 30.000 com os dois últimos zeros do 100. Aí vai ficar 300 sobre 1, que é 300 inteiros, então deu R$ 300 de acréscimo. Então, o salário de Ana vai ser o quê? R$ 3.000 mais R$ 300 de acréscimo, R$ 3.300. Na letra B, qual o salário líquido de Ana Clara? Ou seja, após o desconto do INSS, antes e depois do reajuste. Então, vamos lá. Vamos calcular antes do reajuste. Então, nós vamos calcular, o INSS ele desconta 11%, é o que falam no enunciado. Então, nós vamos calcular quanto que é 11% de 3.000, quer dizer, antes do valor do aumento, né? Então, 11% de 3.000, 11 sobre 100 de 3.000, 11 vezes 3.000, 3.300, dividido por 100, aqui, faltou aqui, dá 3.000, aqui vai dar 33.000 aqui em cima, aqui, ó, sobre 100, né, vai dar 330, tá bem? Fazer uma correção aqui, tá, gente? Falta um zero aqui em cima, a multiplicação de 11 vezes 3.000 vai dar 33.000 aqui em cima, tá bom? Falta mais um zero, cortando os dois últimos zeros com os dois últimos zeros do 100, dá R$ 330. Então, quer dizer, 11% de 3.000 é R$ 330. Esse vai ser um desconto. Então, o que vai acontecer? Se ela recebia R$ 3.000 e será descontado 330 do INSS, o salário dela passa a ser 2.670, antes do acréscimo, né? E agora, após o acréscimo, ela recebe, então, R$ 3.300. Aí o INSS vai descontar agora 11% de 3.300, né? Então, vamos calcular 11 sobre 100 de 3.300, 11 vezes 3.300 vai dar 36.300 sobre 100. Posso cortar os dois últimos zeros aqui com os dois últimos aqui, dá R$ 363. Então, quer dizer, será descontado 11% de 3.300, será descontado um valor de R$ 363. Então, o salário dela será 3.300, menos o desconto, que é R$ 363. Ela irá receber, então, R$ 2.937. Esse será o valor dela, né, o salário dela descontado do INSS. Na letra C, você sabe qual o significado do INSS e qual a razão desse desconto no salário do servidor? Pesquise e anote em seu caderno. Então, aqui eu fiz uma situação, uma pesquisa, né? E está aqui o resultado. Ó. O que significa INSS? Né? Instituto Nacional do Seguro Social. Qual que é a razão desse desconto? O INSS ele desconta, ele recolhe esse valor. É um desconto, na verdade, que é feito na folha, né? Quem tem carteira assinada, ele desconta esse determinado valor de cada funcionário. Só que depois ele nos garante o recebimento desse benefício, desse valor, durante a nossa aposentadoria. Que depois que a gente fizer, né, depois que a gente aposentar, o que vai acontecer? Nós vamos receber salário, nós vamos receber essa aposentadoria. De onde que vai vir esse dinheiro? Do INSS que foi recolhido. Né? Então, ele recolhe da gente para depois nos pagar durante a nossa aposentadoria. Tudo bem? Aí, sistematizando os conceitos, para se referir à ideia de acréscimo ou desconto, vários termos são utilizados, e isso depende apenas da situação em questão. Alguns sinônimos, né, de acréscimo, nós podemos usar ampliar, aumentar, acumular, tudo tem a ver com acréscimo. Alguns sinônimos de desconto, deduzir, abater, diminuir, entendeu? Então, são situações que podem ser aplicadas tanto com acréscimo quanto desconto, sinônimos. Questão número 4. Sua mãe vai fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e, para isso, pediu sua ajuda. O quadro abaixo deve ser preenchido com o valor gasto no preparo do bolo. Imagine esses valores e complete a tabela. Bom, isso aqui ficou uma resposta pessoal, né? Imagine os valores e complete a tabela. Então, eu vou colocar um valor aqui simbólico, né? Tentar colocar próximo da realidade aqui um pouquinho. Então, ingrediente, leite. Qual que é o valor do
que eu gastei para o leite, olha lá, gastei R$ 3. O ovo, quando eu gastei para o ovo, olha lá, coloquei lá R$ 2. Cenoura, né, para fazer o bolo, eu gastei R$ 1 de cenoura. Chocolate, quando eu gastei chocolate, aí gastei R$ 8. Aí aqui, olha, supondo que vocês queiram vender esse bolo, né? Nós vamos será vendido o bolo. Estipule um percentual para acrescentar no valor total investido, ou seja, o bolo será vendido com um acréscimo de quantos por cento sobre o valor gasto. E agora, quando você planeja vender alguma coisa, você gastou com a compra, montou, fez, está prontinho lá. E você quer vender, você não vai vender pelo mesmo valor que você gastou. Você planeja ganhar um lucro, então você aumenta uma porcentagem. Eu vou, né, calcular esse exercício aumentando 50% do que eu gastei, tá? Então, para a gente ter uma ideia, né? Então, poderia ser qualquer valor, né? Um valor aleatório aqui. Letra A, qual é o valor da venda do bolo? E agora? Aí eu tenho que saber primeiramente quanto eu gastei. Eu gastei R$ 3, mais R$ 2, mais R$ 1, mais R$ 8. Então, eu gastei um total de R$ 14 para fazer o bolo. Aí eu quero vender o bolo, eu quero ganhar 50% desse valor. Vender ele por 50%, né? Então, eu gasto, agora tem que saber quanto que é 50% de 14. Agora, 50% é a mesma coisa que dividir por 2, é a metade. A metade de 14 é R$ 7. Então, eu planejo ganhar, por exemplo, R$ 7 na venda desse bolo. Se eu gastei R$ 14, ganhando 7 na venda, eu vou vender ele por R$ 21. Ok? Letra B, qual o lucro obtido? O lucro é o que eu ganhei, é o que eu planejei ganhar, eu ganhei um valor de R$ 7, certo? Letra C, qual será o valor da venda de 5 bolos iguais a esse, caso, né, mantenha o mesmo percentual de acréscimo? Cada bolo meu vai ser vendido a R$ 21. Vou vender 5 bolos, né, 5 vezes 21, um total de R$ 105. Número 5, o professor Felipe escreveu no quadro o texto do economista e jornalista Aloísio. Uma pessoa com a cabeça no forno aceso e os pés em uma pedra de gelo pode apresentar uma temperatura média excelente, embora esteja para morrer. Assim, falar em salário médio pode ser profundamente enganoso. Poucos poderiam ganhar altíssimos salários, enquanto a maioria receberia salários baixíssimos, com a distorção sendo totalmente encoberta pela média. Para ilustrar essa situação, vamos resolver um problema. Então, está aqui. Numa pequena empresa com 25 funcionários, a distribuição dos salários é demonstrada no quadro abaixo. Número de empregados, 20 empregados, salário de R$ 1.000 cada um. Número de empregados, 4, salário de R$ 5.000 cada um. E um empregado com salário de R$ 10.000. Com base nessas informações, o funcionário que recebe R$ 10.000, que é um funcionário só, ele possui ganho superior à média salarial dos funcionários em quantos por cento? Nós temos que saber qual que é a média dos salários, tá? Da empresa. Para isso, nós temos que saber quanto que a empresa pagou no total desses 25 empregados, desses 25 funcionários. Então, nós vamos efetuar aqui, ó, são 20 funcionários recebendo R$ 1.000 cada um. Nós vamos multiplicar 20 vezes 1.000, dá R$ 20.000, né, no total que a empresa já paga aqui. Aqui, 4 empregados recebendo R$ 5.000, 4 vezes 5.000, também dá um total de R$ 20.000. E um funcionário recebendo R$ 10.000. Nós temos, então, que essa empresa ela tem um gasto de 20 mais 20 mais 10, R$ 50.000, né, entre os seus 25 funcionários. Quando eu pego esse valor total, R$ 50.000, e divido por 25, que dá R$ 2.000, esse valor significa a média salarial. Ele é a média dos salários dos funcionários dessa empresa. Aí agora nós temos o seguinte, ó. Então agora eu tenho que a média salarial da empresa é R$ 2.000 e a pessoa tem o seguinte, ó, com base nessas informações, o funcionário que recebe R$ 10.000 possui um ganho superior a essa média salarial em quanto? Aí o cara recebe 10.000. 10.000 é quanto a mais que 2.000, que é a média? Eu posso muito bem colocar 10.000 sobre 2.000 ou apenas dividir 10.000 por 2.000. Quer dizer, ele ganha o equivalente a 5 vezes, né, o que representa a média salarial. Agora, 5 é um número inteiro. Nós vimos numa atividade anterior
que na questão de porcentagem, que um inteiro é 100%, dois inteiros é 200%, e assim por diante. Então, se ele recebe 5 vezes o que a média salarial representa, ele recebe 500% a mais, né, do que a média salarial. Então, nós vamos concluir aqui que a resposta correta aqui é a letra B. Tudo bem?